Mais de 10 anos depois do início das obras, o contorno sul da rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a São Sebastião, no litoral norte aqui de São Paulo, foi liberado aos motoristas nesta segunda-feira. Repórter Álvaro Nocera de volta aqui conosco com os detalhes dessa obra que promete finalmente desafogar o trânsito em uma região que é bastante movimentada em Caraguatatuba, principalmente na alta temporada de verão, que está para começar. Não é isso, Álvaro? Bem-vindo mais uma vez. Exatamente, Tiago, com investimento de 3 bilhões de reais, o governo do estado de São Paulo entregou o contorno sul da rodovia dos Tamoios, que liga São Sebastião a Caraguatatuba. A obra deve facilitar o deslocamento de cerca de 250 mil pessoas no litoral norte paulista. As pistas já estão liberadas e vão contar com um sistema de pedágio free flow, ou seja, sem cabines. Essa cobrança será feita de maneira automática por meio da leitura das placas dos veículos e o valor será de R$ 5,20. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que essa obra deve atrair investimentos para a região e impulsionar o Porto de Santos. Nós separamos um trechinho, vamos acompanhar. É uma obra muito bem feita, uma obra que vai garantir segurança para os nossos usuários, que vai reduzir o tempo de viagem, que vai garantir eficiência, que vai ajudar muito na logística e abre uma nova perspectiva. A nossa ideia é trazer mais investimento para o Porto de São Sebastião. Então, além das cargas que hoje opera, além dos líquidos, além de alguma coisa de carga geral, pode operar, por exemplo, container. E o contorno vai ser fundamental, porque o contorno garante, viabiliza a logística para isso, reduz o tempo de viagem, garante a ligação com os centros produtores. Na inauguração, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, também anunciou a duplicação da Rio Santos, que liga Ubatuba a Caraguá. No ano passado, o governo do estado de São Paulo já havia entregue o contorno norte. E agora, somando o contorno sul, são 33 quilômetros de rodovia. Este trajeto antes era feito em 45 minutos e agora poderá ser realizado em apenas 16. Volto com você, Tiago. Um avanço para os moradores da região e também para quem tem casa ou vai passar férias naquela região. Bom trabalho, Álvaro. Vou chamar aqui o Nelson Kobayashi. Kobayashi, eu conheço bem essa região porque a minha família mora em São Sebastião e é um sofrimento quando você desce a Serra da Tamoios, porque você é obrigado a passar por dentro da cidade de Caraguatatuba. É um trecho urbano, com caminhão, com a população tentando atravessar, com redução de velocidade. E agora isso avança e é não só para a questão do deslocamento das pessoas, mas também é um ponto importante para o escoamento da produção do Porto de São Sebastião. E eu me lembro bem que essa obra começou a ser discutida ainda na gestão José Serra, aqui em São Paulo, em 2007, quando o secretário já falecido era Mauro Arce. E você vê como as coisas demoram aqui no Brasil, né, Koba? Pois é, isso faz quantos anos já, né, Tiago? Para isso ser inaugurado. Nós não estamos entregando as obras, nós estamos inaugurando a obra que vai gerar aí o resultado de mobilidade nesta região. Isto é fruto um pouco da burocratização que a gente tem no nosso serviço público. A gente tem uma legislação, uma normatização que engessa muito a relação do poder público com esse tipo de obra, por exemplo. A gente tem uma dificuldade de ter parcerias público-privadas, apesar de termos evoluído nos últimos anos, mas a gente precisaria de uma reforma administrativa, que muito se fala, não só para cobrar mais eficiência dos funcionários públicos, daqueles que prestam serviço ao poder público, mas também para facilitar justamente levar a efeito esse tipo de obra, que melhora a vida da população. E quando a gente desburocratiza, a gente tem resultado não só com a eficiência, obras sendo feitas mais rapidamente, mas também na atividade fim, nesse caso mobilidade urbana, trânsito, rodovias, mas isso pode melhorar a situação da saúde, quando a gente fala de construção de hospitais, isso pode melhorar a situação da segurança, quando a gente fala de maquinários e equipamentos de segurança, ou seja, essa demora nos serve a refletir se a gente não precisa de uma reforma administrativa para facilitar, acelerar esse tipo de obra, porque dinheiro já havia há muito tempo no poder público em São Paulo,
que é superavitário, e, infelizmente, a gente tem uma obra demorando tanto para ser iniciada. Inaugurada a obra. Vamos esperar quando vai ser a inauguração da solução desta obra inaugurada. O Dora, o Kobayashi falou da reforma administrativa, né? E nos últimos dias a gente vê um monte de levantamento falando sobre o setor público, que é muito devagar e tal. Essa reforma vai ser feita em algum momento, hein, Dora Kramer? Olha, em algum momento pode ser que esteja, tá certo? Mas nesse momento eu acho que não tem a menor possibilidade, porque o que mais acontece nessa proposta, nessa questão, melhor dizendo, da reforma administrativa, é divisão, porque não se avança, porque hoje tem um governo que não quer mexer nas questões que precisavam ser mexidas. A gente tem uma discussão com recentes levantamentos que mostram a estabilidade, a diferença do serviço público em relação a outros países, a estabilidade do servidor público. Acompanhei essa discussão na Constituinte, que foi um parto, e no fim acabou se optando pela estabilidade. Eram outros tempos, era um momento em que se imaginava resolver tudo colocando na Constituição, e isso precisa ser modificado. O problema é a resistência, o problema é o direito adquirido. Então, eu não vejo a menor possibilidade disso andar, pelo menos assim, num horizonte previsível de tempo, não tem possibilidade.